Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre um tipo específico de expressão algébrica, que são monômios. Bom, no vídeo anterior, eu falei sobre expressões algébricas e o valor numérico de uma expressão algébrica. Até deixei alguns exercícios para quem quisesse praticar. Hoje nós vamos falar sobre monômios. O que são monômios? São expressões algébricas particulares, gente. Expressões que têm apenas multiplicação e divisão entre os números e letras, tá? Quando a gente tem apenas um termo. Por exemplo, 4x, 5a, 9b, 50y. São situações onde a gente tem somente um termozinho, tá bom? Bom, então vamos ver aqui uma situação para começarmos a identificar monômios, suas partes e a determinação de cada uma dessas partes, que é muito importante. Bom, o monômio tem duas partes, a parte literal, que é a parte das letras, e a parte numérica, que é chamada de coeficiente. Vamos ver aqui, então, alguns exemplos. Olha, sabendo que as medidas de comprimento dos lados desta região quadrada e desta região retangular são dadas na mesma unidade de medida de comprimento, por exemplo, as duas estão em centímetro, ou ambas estão em metros, ou ambas em quilômetros, e assim por diante, podemos calcular a medida de área de cada região. Então, vamos olhar aqui primeiro o quadrado. Claro que, por ser um quadrado, tem dimensões iguais. Cada um dos lados mede L. Então, qual seria a área desse quadrado? Lembramos muito bem que a área de um quadrado é dada pela multiplicação do lado pelo próprio lado ou lado ao quadrado. Como o lado mede L, então a área da região quadrada vai ser L vezes L ou L ao quadrado. Gente, então nesse caso aqui eu já tenho um monômio. Olha só a parte mais simplificada. L ao quadrado. O L ao quadrado é a própria parte literal. E o número que estiver multiplicando por ele é o coeficiente. Não temos nenhum número multiplicando pelo L ao quadrado. Temos esse 2, mas não está multiplicando, tá? Ele é só para indicar que o L foi multiplicado 2 vezes. Ele aparece como fator 2 vezes na expressão. Então, o coeficiente do L ao quadrado é o coeficiente 1. Lembra que a expressão ela pode ser escrita como 1L ao quadrado ou simplesmente L ao quadrado? O 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Então, nesse caso, a parte literal é L ao quadrado e o coeficiente é o 1, que não aparece nessa expressão por ser o elemento neutro. Fica lá escondido. E a gente, nesse caso, utiliza só para fazer essa identificação. Tá? Bom, vamos olhar a segunda figura, que é um retângulo. E se a gente for indicar a área desse retângulo, lembra que também devemos multiplicar as suas dimensões, largura e comprimento. Então, 3 vezes A essa expressão vai determinar a área desse retângulo, ou simplesmente 3A. Agora, olhando esse monômio, o 3 é o coeficiente e o A é a parte literal, certo? Então, parte literal, parte numérica, coeficiente, parte literal, parte das letras e o coeficiente, parte numérica. Vamos fazer alguns exemplos daqui a pouquinho para estar fixando melhor. O segundo exemplo relacionado à geometria é o cálculo de volume desses dois cubos. Vocês devem se lembrar, se não lembram, saibam agora, ou se não sabem, vão saber a partir de agora que a medida do volume de um cubo, gente, ela é dada quando eu calculo o produto das dimensões. Quais são as dimensões mesmo de um cubo? A gente tem altura, largura e comprimento, né? Ou chamado também a largura de profundidade. Bom, um cubo tem dimensões iguais, então altura, comprimento e largura são iguais, têm as mesmas medidas. Nesse caso do primeiro cubo, medem x as 3. Se eu quiser determinar o volume desse cubo, então eu vou multiplicar x vezes x vezes x. O x está multiplicando, olha, ele aparece 3 vezes como fator. Então, se eu for simplificar essa expressão, eu vou encontrar x ao cubo, tá? Até para quem não lembra, gente, a gente pode utilizar aqui a propriedade de potência de mesma base. Quando nós multiplicamos potências de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes, né? Então, 1 mais 1 mais 1
é 3. Nesse caso, então, qual é o coeficiente que não aparece aqui? O 1. Qual é a parte literal? X ao cubo. Então, o expoente, ele acompanha a sua base se a gente quiser falar sobre a parte literal. Então, eu tenho que colocar a parte literal completa. X ao cubo. Certo? Agora, vamos observar, então, o cálculo de volume desse outro cubo, do cubo maior. As dimensões dele são iguais a 3x. 3x. Então, o volume dele vai ser dado por 3x vezes 3x vezes 3x. 3 vezes 3 vezes 3, olha só, coeficiente vezes coeficiente vezes coeficiente. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. X vezes x vezes x é x ao cubo. Nesse caso aqui, agora olhando apenas o 27x ao cubo, nós podemos observar que o 27 é o coeficiente e o x ao cubo é a parte literal. Se você não entendeu essa multiplicação que está sendo feita, não se preocupe. Vai lá e assiste ao vídeo sobre polinômios, sobre a multiplicação de polinômios, que lá tem sobre multiplicação de monômio por monômio por polinômio e polinômio por polinômio, ok? Qualquer dúvida sobre multiplicação, pode assistir ao vídeo aqui no canal. Bom, então nesse caso o coeficiente é 27 e a parte literal é x ao cubo. Vamos ver agora o conceito de monômios semelhantes. Nós dizemos que dois monômios são semelhantes ou que eles são termos semelhantes se eles apresentarem a mesma parte literal. Lembrando que a parte literal também inclui os expoentes, tá, gente? Então, isso é muito, muito, muito importante. Olha só. Olha para esses três monômios. 3x menos 1 meio xy, 3xy menos 1 meio xy e 13xy. As partes literais de cada um dos três são exatamente iguais. Então, nesse caso, esses três monômios são semelhantes, tá? Olha um outro exemplo. Menos 1 meio AB ao quadrado, 3AB ao quadrado e 2,5 AB ao quadrado. Olha só a parte literal, AB ao quadrado e AB ao quadrado. Ou seja, a mesma parte literal para os três termos, então eles são semelhantes, certo? Agora, olha só esse outro exemplo. 2x e 3xy. Qual é a parte literal do primeiro monômio? X. Qual é a parte literal do segundo monômio? XY. Mesmo que o x esteja presente nos dois, as partes literais não são iguais, certo? Aqui falta um x, falta um y para ser igual ao segundo termo. Então, somente por conta disso, esses dois termos não são semelhantes. Então, para eles serem semelhantes, eles precisam ter exatamente a mesma parte literal, tá bom? Olha só, vamos ver alguns exemplos aqui, só para determinarmos a parte literal e o coeficiente de cada um desses monômios. Letra A, coeficiente 1 e o xy é a parte literal. Letra B, menos 2/3 é o coeficiente e t ao quadrado é a parte literal. Aqui, o monômio não apresenta o número 1, apresenta um menos. Então, o coeficiente da letra C vai ser menos 1. E a parte literal vai ser c ao quadrado, d ao cubo. Olha que interessante a letra D. Ao quadrado sobre 5. Bom, se vocês prestarem bastante atenção aqui, ao quadrado sobre 5, nós não temos nada na frente do A. Então, quando não tiver, já pensa que o coeficiente vai ser 1. Só que nesse caso, eu estou com o A como numerador. Eu tenho um denominador que é igual a 5. Então, o coeficiente será a fração 1/5 e a parte literal, a ao quadrado. Letra E, coeficiente menos 10 e parte literal a ao quadrado. Letra F, coeficiente 2/3 e xy, parte literal. Letra G, x ao cubo, coeficiente 1 e x ao cubo, parte literal. Menos 20AB, coeficiente menos 20, parte literal AB. Menos 1,5 xy ao quadrado, menos 1,5 coeficiente, xy ao quadrado, parte literal, e a ao quadrado, b ao quadrado,
coeficiente 1, parte literal A ao quadrado, B ao quadrado. Vamos olhar aqui que a gente tem alguns que, na verdade, acho que só dois que são semelhantes. Olha, xy e 2/3 xy são monômios semelhantes, certo? Agora, também temos a D e E, A ao quadrado sobre 5 menos 10A ao quadrado também são semelhantes. Embora os termos menos 20AB e A ao quadrado, B ao quadrado envolvam as mesmas letras, eles não são semelhantes, porque não possuem o mesmo expoente, tá bom? A mesma coisa acontece com letra A e letra I, por exemplo. Se um expoente é diferente, isso já faz com que esses dois termos não sejam semelhantes, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Assistam aos outros vídeos sobre agora polinômios, que são polinômios, como classificá-los e as operações entre eles, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.